Este quadro cheio de caças já foi visto por todos em algum lugar. Ele é chamado de tabela periódica dos elementos. Pode parecer incompreensível em um primeiro olhar, mas, no entanto, ela nada mais é do que uma síntese do nosso mundo. Ou seja, todos os elementos contidos na matéria que nos rodeia estão reunidos aqui. Há o cálcio nos nossos dentes, oxigênio nos nossos pulmões, ouro nas nossas joias, o ferro na Torre Eiffel. Mas nem todos estes elementos chegaram aqui por magia. Eles têm uma origem. E para entender de onde vem todo este material, é necessário olhar para o céu. Porque tudo começou nas estrelas, com as gigantescas partidas de Lego. Os primeiros a perceber as regras deste jogo de Lego que se desenrola nas estrelas foram Fred Hoyle, William Fowler, Geoffrey Burbidge e sua esposa Margaret Burbidge. O problema desta equipe, a qual está encarregada das observações no telescópio, é Margaret. Porque no seu tempo, nos anos 50, as mulheres nem sempre eram bem-vindas nos observatórios, sobretudo no Monte Wilson, na Califórnia, onde as mulheres eram simplesmente proibidas. Um dos argumentos da direção era de que não havia banheiro para as mulheres. Mas o casal Burbidge não se abalou. Margaret Burbidge propôs um projeto de observação em nome de seu marido. E uma vez que ele foi selecionado, eles chegaram juntos ao observatório com ela no papel de assistente. Em 1957, o casal Burbidge, William Fowler e Fred Hoyle publicaram um artigo revolucionário sobre a origem dos elementos. O artigo é tão conhecido que tem um apelido baseado em seus sobrenomes, B2FH. Para simplificar, o artigo B2FH tem o objetivo: explicar as regras do jogo de Lego que se joga nas estrelas. E para compreender estas regras é preciso começar interessando-se pelos átomos. O átomo é o tijolo elementar que constitui toda a matéria. E um átomo é assim. Há um núcleo e elétrons girando ao redor. No núcleo pode haver prótons e nêutrons. O hidrogênio, por exemplo, tem um único próton no núcleo e um elétron. Um átomo de hélio tem 2 prótons e 2 nêutrons no núcleo, e 2 elétrons. Estes 2 átomos são os mais leves que conhecemos. E cada vez que adicionamos prótons no núcleo, nós mudamos os elementos. Depois do hélio há o lítio com 3 prótons, o berílio com 4 prótons, o boro com 5 prótons, o carbono com 6 prótons, etc. Esta é a receita para a matéria. E na época de Margaret Burbidge, muitas pessoas pensam que todos estes átomos desapareceram ao mesmo tempo que o universo, numa grande explosão primordial, o Big Bang. Mas há alguns problemas com esta ideia, e um problema chama-se Tecnécio 99. Tecnécio 99 é um átomo radioativo, ou seja, desintegra-se com o tempo, e muito rapidamente, em alguns milhões de anos. Em 1952, contudo, descobriu-se o tecnécio em algumas estrelas. Ora, se o tecnécio tivesse nascido com o Big Bang há bilhões de anos, ele já deveria ter se desintegrado e desaparecido. Mas se ele ainda existe nas estrelas, é porque se formou de forma diferente, e mais recentemente. E é aqui que entra a teoria do quarteto B2FH.
Segundo eles, os átomos que compõem a matéria não nascem com o Big Bang, mas são feitos nas estrelas a partir dos átomos mais pequenos durante um processo chamado de nucleossíntese estelar. Veja o princípio. No início, uma estrela nasce a partir de uma nuvem de gás, e como todas as coisas que encontramos no universo, esta nuvem é sensível à gravidade. Recorde-se que a gravidade atua de uma forma simples, fazendo com que um objeto maciço atraia para si os outros objetos maciços e vice-versa. Em suma, todos os objetos maciços atraem-se uns aos outros. No caso da nuvem, a gravidade atua de tal forma que a periferia da nuvem é atraída para o centro. Passado algum tempo, o centro é tão grande que a nuvem cai sobre si mesma. Com o colapso, a temperatura no coração da nuvem sobe. O calor e a pressão desencadeiam a fusão dos átomos. Uma estrela nasce. A fusão entre os átomos é o famoso jogo de Lego. A ideia é que, sob a pressão da gravidade e do calor, os átomos se unem para formar átomos maiores. Por exemplo, os átomos de hidrogênio, que contêm apenas um próton, fundem-se em hélio, que contém 2. Depois o hélio funde-se em carbono, que contém 6 prótons. Quanto maior a estrela, maior a temperatura e a fusão. O carbono gera o oxigênio, o neon, o magnésio, e este jogo de montagem continua até o ferro, que contém 26 prótons. Depois disso há um problema. O ferro não pode fundir-se, porque a energia necessária para a fusão do ferro em átomos mais pesados seria superior à energia libertada pela sua fusão. Ao contrário dos átomos mais leves, cuja fusão requer menos energia do que aquela que liberta. A consequência lógica de tudo isto é que chega um momento em que a estrela já não tem átomos para fundir e não produz energia. Sem energia, ela não pode suportar a gravidade gerada pela sua própria massa. Então ela desmorona sobre si mesma. Durante este processo extremamente violento, que se chama supernova, nêutrons isolados são capturados pelos átomos de ferro. Estes tornam-se instáveis e transformam-se em átomos com mais prótons. E assim transformam-se em elementos mais pesados que o ferro. Então surge uma gigantesca explosão. A supernova. Ela projeta átomos produzidos pela estrela para o espaço. O artigo B2FH, muito completo, descreve ainda outras formas de organizar as peças de Lego. Trata-se de processos que ocorrem em situações particulares, como, por exemplo, quando a fusão não ocorre no coração da estrela, mas em uma camada periférica. Em resumo, com todos estes processos, o artigo preenche as casas da tabela periódica e permite compreender melhor as proporções dos elementos químicos no universo. Mas isso não é tudo. Todos estes elementos, todas estas peças de Lego combinam-se em moléculas para fabricar o mundo que nos rodeia. Por exemplo, 2 átomos de nitrogênio e 2 átomos de oxigênio é a principal parte do ar que respiramos. Um átomo de cloro e um átomo de sódio formam o sal que comemos. Como alguns dizem, somos de fato pó das estrelas. Todavia, existem algumas nuances. O hidrogênio e a maioria do hélio, por exemplo, apareceram com o Big Bang, muito antes do aparecimento das estrelas. Eles são, de alguma forma, os tijolos elementares da matéria. E, em seguida, alguns elementos são fabricados por outros tipos de estrelas.
O ouro, por exemplo, seria gerado principalmente durante a colisão entre os cadáveres de estrelas chamadas estrelas de nêutrons. Ou ainda alguns elementos leves, como lítio ou boro, podem provir de átomos cortados ao meio pelos raios cósmicos que atravessam o espaço interestelar. Mas, no essencial, Margaret Burbidge, Geoffrey Burbidge, William Fowler e Fred Hoyle não se enganaram. Grande parte dos átomos que conhecemos são fabricados pelas estrelas. Após a publicação do artigo B2FH, Margaret Burbidge teve uma longa carreira, tanto científica como militante. Em 1971, por exemplo, ela recusa o prêmio de astronomia Anne Cannon, o qual é um prêmio reservado para as mulheres, e esta discriminação positiva não lhe agrada de modo algum. Mas, de qualquer forma, ela recebe muitos outros prêmios, os quais, sabemos hoje, são compostos de poeira das estrelas. Obrigado por ter assistido a este terceiro episódio da série Pesquisadoras das Estrelas. Se você ainda tem dúvidas sobre as origens da matéria ou sobre Margaret Burbidge, eu coloquei fontes. E claro, você pode fazer suas perguntas nos comentários. Mais uma vez, eu recomendo o livro de Yael Nazé. Ela é astrofísica e tem trabalhado muito sobre mulheres astrônomas. E ela também tem me ajudado muito nesta série. Eu vou colocar também um link com todos os episódios e até breve, quando nos encontraremos para o último episódio.